Ah, tá? Então eu não vou nem compartilhar, vou esperar ele compartilhar o dele. Bom dia, Alex. Bom dia, professor. Estávamos te esperando. Normal. Manda ver aí, então. A gente pode começar. Bom dia, André. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Beleza? professor. Um friozinho, né? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Então, Alex, você pode, por favor, compartilhar e Senhor. vamos começar? Vamos lá. Os temas hoje são bem legais. São massas. E aí, se der para vocês abrirem a câmera para eu conhecer vocês pela primeira vez, assim, face to face. Na verdade, eu já conheço vocês pelas fotos aqui. Aí, entendi. Bacana. Aí é melhor, né? Porque senão a gente só fica na foto aqui. Eu conheço o Samuel só de longe, o André, acho que eu já vi ele, mas talvez Dionísio, você fez mestrado lá com a gente? Fiz mestrado faz bastante tempo já. Terminei em 2009. Ah, tá. Mas enfim. Agora, já que vocês estão então com a câmera aberta, eu fecho a minha aqui, beleza? Beleza. Bom, então vamos lá, vamos começar então. O trabalho aqui vai ser apresentado por mim e pela Leisiane, né? Eu não estou conseguindo me ver porque nem ver todo mundo, né? Então, se alguém comentar alguma coisa, pode falar, não tem nenhum problema de interromper. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Beleza, sem problema. Pode Tá. interromper aí, viu, pessoal? Então, vamos lá. São 2 capítulos, né? Nós vamos falar. Eu vou falar sobre o capítulo 5, a Leisiane vai falar sobre o capítulo 6. São 2 capítulos que eu gostei bastante também. O lançamento, né? Que é esse que eu vou falar para vocês, que é o lançamento da plataforma. É uma coisa que a gente já tem conversado, né, professor? Já tem comentado isso com a gente, sobre a grande dificuldade e o grande dilema, né? O dilema aí do ovo ou a galinha, né? Quem vem primeiro, né? Quem é que você entra em contato primeiro? Quem é que você divulga primeiro? Quem é que você chama para a rede? Ou quem que você constrói de rede primeiro? É o produtor ou o usuário, né? Quem deve ser atraído primeiro, sem o outro? Então, é um grande dilema, porque a gente não tem certeza se a gente consegue, nem sempre, né? Uma plataforma consegue chamar os dois ao mesmo tempo, e você ter uma estratégia para ajudar nesse dilema é super importante, né? Quando está montando uma plataforma. Até uma coisa muito interessante que tem dois tipos de estratégia. Tem a pull, que é de atração, e tem a estratégia push, que é de pressão. E a estratégia pull são as mais eficazes nesse caso, né? E eu vou falar um pouco sobre a diferença dessas duas estratégias. A estratégia push é a estratégia comum que a gente já conhece, que é a estratégia de marketing normal, né? Que é aquela clássica técnica aí de empurrar, tentar convencer a pessoa. Você tem um produto, você tem uma solução, e você quer convencer ela de que é o melhor produto, é a melhor solução, mesmo que ela nem conheça a sua necessidade de fato em relação àquilo. Então, usa os canais de marketing comuns, comunicação bem específica, né? Então, basicamente, essa estratégia push, não sei se é assim que escreve, mas né, que fala, né? Se alguém souber, me corrige também. Mas essa estratégia, basicamente, é aquele marketing que você vê a gente vê sempre na TV, né? Tá assistindo TV, a gente assiste o marketing ali, ou aquela de panfleto, que antigamente, né? Ou outdoor.
Por quê? Porque era uma comunicação muito direta, era poucos canais que existiam, era físico, era folheto e outdoor, e online ou digital era a TV, né? No máximo ali você encontrava rádio também. Então, era muito difícil você ter acesso à informação. Então, as empresas conseguiam vender e empurrar um serviço, empurrar uma solução. Aí, no caso, com a democratização da informação, aí o que a gente tem? A gente tem a facilidade das pessoas terem acesso a produtos, informações, por um clique. Então, ela pode escolher. Agora acabou esse negócio de tentar empurrar. Quem tem mais dinheiro consegue vender. Quem tem mais dinheiro consegue convencer, né? A pessoa, ela com um clique, ela consegue vasculhar a internet e encontrar aquilo que de fato soluciona, o que de fato para ela soluciona o serviço, né? Ou a solução, né? É uma solução, serviço, seja produto. Então, a estratégia pool, né? Ela é uma estratégia que de fato faz com que haja uma interação, né? Ele foca muito nessa questão de interação. Não é para empurrar, mas atrair e gerar interação durante esse processo, né? Então, os indicadores muito importantes aí nesse processo dessa estratégia é o comprometimento do cliente. Então, ele se comprometer em fazer algo e a regularidade de uso. Então, ele está usando sempre. Esses são, de fato, indicadores de que houve, de fato, uma adoção, né, ao produto e a estratégia funcionou. Se simplesmente você tiver um cadastro e aquisição, não necessariamente vai ser um indicador, né? A gente chamaria de falsos indicadores, no caso da estratégia pool, de que a estratégia funcionou. Por quê? Porque o objetivo, né, de plataformas não é simplesmente ter o cadastro. O objetivo é que a pessoa tenha usualidade, né? Que ela fique regularmente usando. Se ela só se inscrever, você tem uma rede praticamente morta ali, porque só tem um contato da pessoa. Aí você vai ter que acabar fazendo outras estratégias ali para fazer com que ela comece a engajar e gerar interação ali dentro da plataforma. Então, indicadores importantes, né? Pode falar, professor. A gente falou bastante isso sobre quando nós falamos daqueles indicadores principais, né, numa startup, que são custo de aquisição de cliente, Sim. a taxa de a taxa de desistência, né, o lifetime value. Então, são esses indicadores que começam a ser mais relevantes. E a gente falou também sobre os ativadores, nós falamos sobre os customer service, lembram, né? Então, são esse tipo de operações que começam a ser muito mais importantes do que simplesmente um marketing. Você fazer um engajamento, você fazer a pessoa ativar, ter um CS que está por trás, regulando e gerenciando toda a base instalada, começa a ser muito mais importante, né? Exatamente. E isso é muito massa, né? Isso é muito massa como vai mudando, mudou praticamente a forma como a gente consegue entregar o serviço e convence, né? Ou atrai as pessoas para o serviço, né? E aí entra até tem os outros indicadores que chamam de indicadores, esqueci agora o termo agora que utilizam muito, que não é o falso indicador, mas tem um outro termo que utilizam para os indicadores que acabam nos enganando, né? Pensando que a gente tem realmente engajamento, que a gente tem entrada, que a gente tem um crescimento de rede, só que a gente não está tendo nada, né? Não está crescendo nada. E aqui agora nós vamos falar um pouco sobre as 8 estratégias para resolver o dilema do ovo da galinha, né? Uma coisa muito interessante
é que o capítulo vai falar também, não consegui colocar aqui, mas eu vou comentar aqui com vocês, é que existe uma preocupação muito grande, né, das startups em relação à competição com grandes empresas, né, competição com grandes empresas. O livro até comenta ali que é uma dos capítulos, dos títulos em negrito lá que aparece no livro. Por quê? Porque muitas empresas pensam assim, peraí, mas se existe essa estratégia, e essa estratégia é mais eficiente, se uma empresa grande utilizar, eu estou lascado, não consigo ter entrada no mercado, né? Mas isso não acontece porque justamente por dois motivos. Democratização da informação. Então, a gente tem internet, então a gente consegue, independente se tem uma grande, se tem uma pequena, a gente consegue entregar um serviço para a mesma pessoa e talvez com custos menores do que a empresa grande estaria gastando. Por a empresa maior, normalmente ela se preocupa mais com o status, com a mensagem que ela está tendo. Já uma startup, ela se preocupa com a agilidade, a velocidade, né? E aí você tem essa grande diferença. E a outra diferença é que normalmente uma empresa maior, ela está preocupada justamente com o status, então ela está preocupada com as suas burocracias internas, com seus processos normais internos. Então, normalmente isso faz com que ela se torne mais lenta e ela não se concentre nessas estratégias e acaba perdendo a oportunidade dessas estratégias que são mais ágeis, mais rápidas para atração. E elas buscam estratégias mais de pressão, porque elas precisam vender para pagar e suas grandes estruturas. E aí onde entra as startups, justamente porque elas têm todo o tempo ali, todo o tempo, todo o espaço da internet ali para brilhar e fazer seu nome, né? E como diversas startups fizeram e ganharam e tiveram um sucesso muito grande e derrubaram empresas de décadas, né? Mas 8 estratégias para resolver o dilema do ovo e da galinha. Uma estratégia muito interessante, que é a estratégia de seguir o coelho, ela trata um pouco sobre a questão de você seguir, né, ou de você se conectar com uma empresa já existente, né? Tem até um exemplo muito interessante, que é o exemplo do PayPal, né, que é um exemplo muito conhecido, que ele se conectou ali junto com o eBay, né? O PayPal, quando estava começando, ele foi lá se conectando para ganhar uma rede, ele se conectou com o eBay, porque o eBay já tinha uma quantidade de rede muito grande. Então, o eBay era uma empresa que vendia, se eu não me engano, era venda de alguma coisa lá que eu esqueci, mas ele fazia uma venda de alguns produtos, e aí o PayPal falou assim, vou fazer a minha divulgação dentro do eBay, para as pessoas começarem a fazer pagamentos por lá, no eBay, pelo PayPal. E aí ele conseguiu crescer. Pode falar, professor. Desculpa ficar te interrompendo. Não tem problema não. Na verdade, o eBay, ele é o precursor, a ideia do eBay era fazer o Mercado Livre, né? Uhum. É o pai de todo tipo de marketplace no mundo inteiro. Então, mas o mais interessante é que ele fazia a venda dos produtos através de leilões. Sim. E é interessante porque o eBay, ele veio com um modelo de negócio muito interessante, que era a criação de comunidades, como era um leilão, pode falar, professor. como era leilão, então as pessoas se juntavam em torno de raridades, em torno de temas específicos, e esses temas específicos faziam com que os interesses se alinhassem entre aquele grupo de pessoas que estavam vendendo ou comprando aqueles tipos de produtos, sabe? Isso criava comunidades, e
o efeito foi tão forte que criou tanto comunidades online dentro do eBay, ele criava comunidades online, como também essas comunidades se extrapolaram e começaram a se reunir também fora do online. Então, é uma coisa de louco, sabe, que eles conseguiram fazer. Então, era um modelo de negócio extremamente forte, porque tinha uma plataforma multilateral, peer-to-peer, ou seja, cada um vende para cada um, de algumas coisas muito raras, de produtos raros, que os leilões físicos não poderiam atingir, e além disso, eles conseguiram criar uma marca, um engajamento, formando comunidades fora do online, no real. Então, isso foi um estouro, assim, fenomenal, né? E com um custo operacional extremamente baixo, porque o eBay não comprava nada, diferente do Amazon. Na Amazon também surgiu naquela época. Diferente do Amazon, o eBay tinha um custo operacional extremamente baixo, porque ele não comprava nada, não vendia nada, simplesmente oferecia a plataforma. Mas o PayPal, ele aproveitou dessa grande grupo de comunidades que eram formadas e falou, opa, tá aí a minha chance de eu fazer a transação financeira, né? E aí, porque a transação financeira é feita pelo próprio eBay, mas como o outro era, entre aspas, o fintech daquela época, pode deixar que eu mesmo faço todo o pagamento. Inclusive, eu acho que o PayPal deve ter sido comprado pelo eBay, viu, depois. Dá uma olhadinha nesse aspecto aí. E aí o PayPal veio com outro modelo de negócio mais inovador ainda, que ele falava o seguinte, se você tiver um e-mail, eu consigo mandar dinheiro para você, né? Então, já viu como é que é o negócio, né? E aí que foi realmente uma parceria fenomenal. Deixa eu ver aqui se o PayPal foi comprado pelo eBay. Deixa eu ver aqui. É como hoje, eu coloquei lá na aula passada, né? O Mercado Pago foi criado pelo Mercado Livre para poder criar produtos Interessante. Complementares, né? Pode falar. Interessante, professor, é que o eBay, na verdade, ele criou um concorrente, né, pro PayPal, porque o PayPal estava conseguindo praticamente dominar todo dentro da plataforma do eBay. Era o eBay, o PayPal que estava fazendo os pagamentos, né? Era sempre pelo PayPal. E o eBay falou assim, vou ficar por fora, né? Ele tentou criar a sua própria plataforma de pagamento, né? Uhum. Só que não funcionou porque o eBay já colocou como um critério ali muito importante para um critério da plataforma dele de pagamento, de que só funcionaria para quem tivesse dentro da plataforma do eBay, só para os negócios do eBay. E aí por isso não vingou, porque as pessoas tinham a conta do PayPal e utilizavam não só no eBay, mas utilizavam para outras coisas também fora do eBay. Então valia a pena você ter o PayPal. Uhum. Já a outra plataforma que eles criaram não valia a pena ali justamente por causa disso. Então ele não conseguiu, o eBay não conseguiu dar continuidade ali com essa plataforma inicial, que eles tentaram fazer competição ali com o PayPal. Né? Interessante. Aí vem toda aquela discussão que vem nos próximos capítulos, né? Pô, mas e se a plataforma complementar ficar maior que a minha? O que eu faço? Né? Pô, o PayPal está crescendo tanto em cima das minhas custas, né? Uhum. Eu deixo ele, eu compro ele, eu vou banir ele, o que eu faço? Cara,
esses ecossistemas começam a ficar complexos e a gestão da plataforma é bem complexo, mas começa todas essas discussões, porque o ecossistema começa a ficar complexo, o ecossistema começa a ficar recheado de valor e o patrocinador e o gestor precisa ficar sempre pronto, atento, olhando para que lado que o negócio vai caminhar. Por isso que nesse mundo aí, as compras e consolidações das empresas são praticamente diárias, né? Uhum. E tem um outro exemplo também, professor, que é um exemplo interessante dessa forma de estratégia de seguir o coelho, que é o exemplo da Intel. Eles tinham o wireless, que é uma tecnologia, né, que conectava computadores, né, sem precisar do cabo, e eles estavam lançando essa tecnologia, a Intel estava lançando essa tecnologia, só que necessariamente naquela época as pessoas não tinham essa necessidade, né? Então, como eles poderiam fazer com que as pessoas tivessem um novo mercado? Então, a estratégia de seguir o coelho é você justamente uma empresa tradicional que tenha uma demanda ali que depois você expande, né? Então, o que eles foram? Eles foram na companhia NTT, que é uma companhia de telecomunicações japonesa, e, e começaram ali dentro utilizar essa técnica, essa tecnologia. E aí, depois que funcionou lá, eles começaram a expandir, né? Em relação à expansão ali da sua rede para utilizar essa tecnologia. Então, basicamente, a estratégia de seguir o coelho, ela segue esses princípios, né? Mas aí tem três coisas importantes dentro da estratégia de seguir o coelho, né? Que é basicamente a apresentação de criação de valor, né? Então, quando você cria ali uma unidade de valor, para você atrair pessoas e assim atrair o feedback das pessoas, né? Como tanto o PayPal, tanto o Intel criou. E tem então, até um outro exemplo aqui, que é muito interessante, que é o Hutfungin Post, que conseguiu essa estratégia, né, contratando escritores. Então, eles precisavam criar um valor. Então, eles contrataram escritores, né, e esses escritores começaram a produzir as publicações dentro da página, né, dentro do post, fazer os posts. Para quê? Para que primeiro as pessoas recebessem uma unidade de valor, que é os posts bem de qualidade, e se interessassem e falassem, caramba, que legal, eu quero fazer o meu também. E aí as pessoas iam lá e começavam a fazer o seu. Então, isso é um princípio muito importante. Então, você criar um bom valor ali. Então, o segundo, que é o direcionamento da plataforma com um conjunto específico de usuários. Então, da mesma forma que o PayPal fez, que ele focou ali no eBay, o Intel também focou ali na NTT. Então, você vai focar num conjunto de usuários para que você consiga ali, dali, se você expandir. E o outro é a assimilação simultânea, né? Então, tem que criar essa unidade de valor e ela tem que ser assimilada simultaneamente com a utilização ali do produto, né? Tem um exemplo ali muito interessante, que é a simulação simultânea dentro da interação também, que é o Facebook na universidade, né? Todo mundo já conhece a história do Facebook, aqueles que assistiram o filme, até que o professor comentou um tempo desses, o Facebook ele tinha diversas competições ali de possibilidades, né, que tinha, na verdade, uma ou duas ali que estavam competindo inicialmente com essa rede social, só que como eles criaram dentro da universidade, isso cresceu muito rápido, porque era a necessidade da universidade ali interna, dos alunos da universidade, daquela comunidade. Então, a expansão foi muito rápida. Depois, para ele colocando as outras pessoas, foi muito mais fácil do que se ele tentasse expandir para o mundo todo e você tivesse um pouquinho no Brasil, um pouquinho nos Estados Unidos ou para estados, e aí não geraria interação, o que é super importante para a plataforma continuar e crescer. Sem essa interação entre eles,
que gerou no Facebook, por quê? Porque era um colega, era um amigo, era uma pessoa que eles podiam ver na festa, sei lá, era alguém que eles queriam conhecer, queriam fazer a conexão ali, então gerava um interesse muito maior de eles estarem utilizando a plataforma. Agora, se fosse tentar expandir para um grupo muito maior, não geraria essa interação e as pessoas logo iam sair, iam cancelar de utilizar a plataforma, né? Agora tem a estratégia de sucesso alheio, né? Então, esse sucesso alheio, tanto a sucesso alheio, tanto a seminar, é bem interessante porque basicamente ela segue quase o mesmo princípio ali de seguir o coelho, né? Um exemplo muito interessante da estratégia do sucesso alheio, tem a Crash List, né? Que a Crash List, ela foi criada, né? Que é basicamente era uma empresa onde você podia ter acesso a diversos profissionais, né? E o interessante é que elas fizeram, onde elas seguiram o sucesso. Elas seguiram o sucesso das listas telefônicas amarelinhas, né? Que existiam naquela época. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os contatos da lista telefônica, identificaram as pessoas realmente que eram de profissionais, né, que iam utilizar, e só passaram para dentro da sua plataforma, né? E aí, o que acontece? As pessoas estavam procurando certo tipo de serviço, aí entrava em contato com a plataforma, e eles entravam em contato com elas e passavam o contato para as empresas, para as pessoas que faziam algum tipo de trabalho, serviço. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, o sucesso era muito grande das listas telefônicas, porque tinha muita gente cadastrada lá, e eles pegaram esses contatos e simplesmente utilizaram ele como base, né? Um outro exemplo foi o YouTube. Para crescer o seu tamanho, ele usou o MySpace, né? Que era uma plataforma ali voltada mais para música ali, e já tinha um grande número de pessoas ali que utilizavam, e o YouTube utilizou a estrutura como base ali a MySpace, justamente para que as pessoas produzissem e colocassem lá no YouTube, né? E aí ele aumentou a sua rede, foi muito rápido devido a essa estratégia de seguir, né, de pegar carona aí com o sucesso do MySpace. A outra estratégia, que é a estratégia de semear, já é uma estratégia de criar valor, que seja relevante, né? Pelo menos para um conjunto do potencial ali de usuários, né? Quando esses ingressarem em plataforma, aí outros grupos interessados, aí eles vão ingressar na plataforma também, né? Esse é um exemplo ali. Então, um exemplo que foi o Google, né? O Google, ele para lançar o Android, né? Que sua plataforma concorrente aí com o SS ali do Google, o que ele fez? Ele pegou e divulgou, fez uma promoção para os programadores de jogos, programadores de aplicativos, de tudo de várias áreas, né, de sessões, né, e fez uma competição. Então, era 5 milhões de reais em prêmios ali para os ganhadores, né, os programadores que fizessem os melhores aplicativos para aquele sistema. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás de semear justamente com um lado, né? Então, focaram num lado ali, que era o lado dos programadores, para que eles fizessem os melhores aplicativos, para que depois, quando ele lançasse o Android, ele lançasse com aplicativos já criados, né? E aí você tinha uma adesão muito maior para o Android, justamente porque tinha uma facilidade de encontrar soluções para o Android muito maior, né? E justamente foi por base nessa estratégia. Uma outra estratégia foi o próprio Adobe com o PDF, que é muito interessante. Antes do PDF ser utilizado por todo mundo, né? Existiam os formulários de impostos do governo dos Estados Unidos, que eles eram todos impressos. Então, o Adobe foi lá pelo governo e deu uma proposta para eles, para que eles pudessem pegar ali e utilizar essa ferramenta nova que eles criaram, que é o PDF,
para que as pessoas tivessem acesso mais fácil aos formulários de impostos. Aí, que o governo amou a ideia justamente pelo fato de que facilitava o acesso e também diminuiria o custo com envios ou com papelada e impressão e tudo mais. E foi ali que ele começou a expandir o uso, né, do PDF. Então, começou ali por criação de valor através do governo federal, né, que eles criaram essa questão. Então, essa é uma estratégia de semear, né? Uma outra coisa que eles poderiam, que é uma parte da estratégia de semear também, que é um dos ramos dentro dessa estratégia, foi o que o PayPal fez dentro do eBay, que foi bem interessante, porque como funcionava? As pessoas iam fazer o pagamento e entravam no eBay, né, pela plataforma do eBay, entrava no PayPal e fazia a transferência. Então, o PayPal criou um sistema, um robô, um bot ali, né, um bot, que fazia isso automaticamente. Mas por que ele fez isso? Porque isso aumentava para as pessoas, apresentava para as pessoas, dentro do eBay, a utilização do PayPal estava sendo maior do que as outras métodos de pagamento. Então, porque esse robô fazia todo esse processo, né? Ele simulava todo esse processo ali. E aí as pessoas começavam a ver, tipo assim, ó, tá sendo muito utilizada, então vamos utilizar também porque está funcionando. Então, porque aí as empresas ou as outras pessoas que estavam recebendo o pagamento pelo PayPal começavam a fazer pagamentos, e aí você estava criando ali um certo tipo de rede, né, de crescimento aí da plataforma. Aí temos a estratégia Marquise, né? Marquise é basicamente, para aqueles que não conhecem, eu também, quando a primeira vez que eu vi essa Marquise aqui, eu tive que pesquisar para entender o que era. Mas Marquise basicamente é tipo um sombreiro, né? Que fica na porta ali das entradas, que é para proteger ele da chuva, né? Então, é tipo um sombreiro e para proteger também da chuva. Então, isso a gente chama de marquise. Então, a estratégia da marquise é justamente você criar uma marquise, algo ali para te proteger, para te dar suporte, né? Te abrigar, onde essas pessoas vão se abrigar. Então, um exemplo aqui dessa estratégia de marquise, que é você criar, você ter algo para você se abrigar, é justamente o mundo dos jogos eletrônicos, junto ali com Nintendo, Xbox, PlayStation, né? Que eles fizeram o Wii, né? O Nintendo tem um Wii. Basicamente, o que eles fizeram para se abrigar nesse mundo de jogos? Tem a Electric Arts, que é AI, que ela que criava os jogos. A maior criadora de jogos é ela. E aí ela sempre lança um jogo novo, sempre está lançando, né? E aí essas plataformas aí, elas buscam sempre estar fechando acordos com essa plataforma de jogos para que eles tenham acesso a esses jogos primeiro, e que quando eles lançarem uma versão nova do PlayStation, o Xbox, elas só lançam essa versão nova, ou a empresa que constrói jogos só lança os seus jogos novos junto com o lançamento do novo atualização do PlayStation, vamos dar um exemplo, né? Então ela cria lá um FIFA lá, um jogo da FIFA, ela faz uma atualização, faz uma melhoria, e aí, como está conectado com esses acordos aí, valores absurdos aí, a plataforma, a programadora Electron, ela só pode divulgar junto com o lançamento do PlayStation, do novo modelo. Então, aí você está criando o quê? Uma marquise, está criando uma estratégia onde você tem uma segurança de que as pessoas que se interessam naquele jogo, né, que o foco é o jogo, não é tanto o PlayStation, o Nintendo, o foco é o jogo. Então, as pessoas que se interessam no jogo,
o Nintendo ou o PlayStation vai se dar bem, porque quando eles lançarem a sua nova atualização, vão ter adesão pela tecnologia por causa do jogo que todo mundo está esperando a atualização dele. Então, uma marquise está utilizando ela como uma estratégia para te segurar ali, te proteger ali no lançamento. Uma outra estratégia de foco único, que é focar para um único lado, né? Essa aqui é uma estratégia muito básica, que a gente pode usar como exemplo aqui. Basicamente, o Open Table, né? Que é uma reserva de problemas que planejou, fez uma estratégia de inteligente ali, que é primeiro atribuir um software de reserva para os restaurantes, né? Então, o que eles focaram o lado dos restaurantes, eles queriam conectar restaurantes com usuários, mas eles focaram no restaurante, aí deram um sistema ali, colocaram à disposição para eles um sistema onde eles poderiam fazer toda a reserva dos assentos, né? E aí, dessa forma, eles criaram uma rede muito grande de um lado, né? Então, primeiro ele deu uma solução para eles. Então, criou uma rede muito grande de um lado, e depois que ele atribuiu para o lado dos usuários a oportunidade de eles fazerem reserva pela plataforma ali deles. Então, dessa forma, eles conseguiram, né? Criar uma rede primeiro de um lado e depois para o outro, que é um ótimo jeito de você escolher, né? Que lado você opta primeiro, se é o ovo ou a galinha, nessa estratégia. Então, primeiro o produtor, né? Então, que entrega valor depois para os usuários. Então, eles focaram justamente neles. Tem um outro exemplo, que é a Redbus também. Ela fez a mesma coisa, de assentos de ônibus, né? Os lugares. Então, eles criaram uma plataforma que ajudava as empresas a fazerem as reservas, e depois que eles criaram, depois que todo mundo várias empresas estavam utilizando essa plataforma, esse sistema, eles simplesmente criaram lá um lugar, um espaço para que as pessoas pudessem fazer as reservas pela internet. Então, é muito simples essa estratégia, né, de você utilizar um lado. Só uma pergunta sobre essa rede Buzz aí que você falou. Qualquer pessoa que tenha um ônibus pode entrar nessa rede? Como é que funciona? Porque eles precisam pintar o ônibus, né? Não entendi, professor. Você levantou o exemplo daquele serviço Buzz, né? Buzz. Sim, uhum. Qualquer pessoa que tem um ônibus pode entrar nessa plataforma, porque você precisa pintar o ônibus com a logo deles, né? Hoje em dia, eu não sei como era eu não sei como é hoje, né? Mas o que a história aqui conta é que era, na verdade, o que eles queriam fazer não era nem focar tanto na questão de ter uma marca nos ônibus, né? Talvez isso veio para uma estratégia atual, né? Mas no momento que eles estavam querendo criar uma rede, o objetivo era que eles utilizassem a plataforma de reserva, né? Então, a partir do momento que eles tinham a utilização da plataforma de reserva, talvez com um custo muito baixo, ou talvez sem custo, né? Aqui não conta exatamente se tinha um custo ou não no livro, né? Mas o importante ali é que essas empresas utilizassem a plataforma para fazer reserva, e aí depois que utilizassem a plataforma para fazer reserva, aí eles conectavam com seus usuários, né? E criavam a rede do lado de usuários. Então, acho que para frente, mais para frente, e que possivelmente eles devem ter criado essa necessidade de ter a sua marca dentro nos ônibus, né, professor? Uma estratégia de expansão, quem sabe, né, também. Mas o objetivo aqui, até mesmo dessa estratégia, é justamente você focar no lado, dar uma solução para um lado, para que a maior parte das pessoas crie uma rede desse lado, para depois você jogar para o outro lado, né? E você conectá-los, né? Esse é o foco aí dessa estratégia de focar num lado, que é bem, pelo nome já dá para saber, né? E aí nós temos a estratégia de evangelista, né? Estamos chegando na penúltima aqui. A estratégia evangelista é bem
simples, e acho que talvez seja uma das mais utilizadas que a gente consegue visualizar na internet, que a gente consegue ver na internet, justamente onde você dá um certo tipo de benefício caso a pessoa utilize, ela comunique, ela divulgue, né, a sua utilização, o sistema ou o serviço, né? Então, tem uma estratégia que foi dada aqui de maneira bem... que foi a estratégia com a empresa alemã, que era B2B, que eles davam como é que chama? Era uma empresa onde fazia contratos, né? De fechamento de contratos entre prestadores de serviços e outras... e as pessoas que precisavam da necessidade do serviço. E aí, o que eles ofereciam para essas empresas é que traga seu contrato, traga seu cliente para dentro dessa plataforma, que a última palavra é sua, que eles ajudavam a ser a última palavra da empresa, né, para fechar esse contrato. Essa estratégia tinha diversos benefícios que eles davam ali dentro. Então, quem trazia os seus clientes para dentro da plataforma, então tinha essa solução, tinha os benefícios que essa empresa alemã, que é o Mercateu, né, ele disponibilizava. Então, o que eles fizeram? Fizeram com que os produtores eram evangelistas. Eles que corriam atrás dos clientes para colocar os clientes dentro da plataforma para que eles utilizassem o sistema, para que eles tivessem esse benefício que a plataforma entregava para eles. Então, justamente colocar os produtores ali para evangelizar e divulgar a plataforma, né? A estratégia do Big Bang, essa é uma estratégia muito interessante, porque é a estratégia que o Connect também utiliza um pouco da estrutura do push, né, de um marketing normal. Mas junto tem que ter a interação do público, das pessoas, né? Mas é você criar diversas estratégias, utilizar estratégias diversas de marketing normal, junto com a de pool. E vou dar um exemplo muito básico dessa adoção, que você faz um estouro muito grande, né? Por isso Big Bang, que você faz um estouro de adesão ou de utilização da ferramenta, que foi um dos exemplos aqui marcantes, que é o exemplo do Twitter, né? Existe um evento, que é o evento SXSW, né? Vou saber dizer que é um evento de tecnologia, que foi em 2007, um evento muito, muito conhecido, né? Tinha muita gente lá naquele evento. Então, o que o Twitter fez para utilizar essa marca, né? Fazer esse estouro, essa explosão? Eles colocaram diversos painéis gigantes espalhados pelo evento. E esses painéis tinham ali a opção de você poder enviar um SMS para o Twitter, com um código lá, com a sua frase, né? Com alguma coisa que você gostaria de falar naquele evento. E aí, para quem mandava para o Twitter, na mesma hora, que era justamente essa tecnologia que eles queriam apresentar para as pessoas, que é ao vivo, né? Praticamente no mesmo instante, aparecia lá a publicação dele no telão. Então, dessa forma, eles estouraram o uso ali de 20 mil, passaram para 60 mil usuários, né? 60 mil twitters, né? Naquele dia, por dia. Então, passaram de 20 mil a 60 mil por dia de twitters utilizando ali a plataforma do Twitter. Então, essa é uma estratégia. Então, você utilizou justamente ali aquele evento, né? E que basicamente uma estratégia de marketing normal, mas aí você utilizou para que as pessoas pudessem utilizar a ferramenta e ter o seu nome ser publicado lá na tela, para todo mundo ver o nome e a frase que ele quis publicar, né? Então, isso alavancou ali a rede do Twitter. Cada estratégia inteligente dessa galera, né? Sim, é muito massa, professor.
E para você ver que não tem para onde correr, né, professor? Que se você quiser realmente fazer a plataforma explodir e alcançar, são diversos. Teve até uma outra empresa, esqueci o nome, tá no livro também, que utilizou basicamente o mesmo evento que o Twitter utilizou para aumentar também o crescimento, né? Só que não usou os telões, né? Usou um outro formato lá. Mas dá para usar diversas formas. Aqui é justamente que o livro vai falando de você utilizar diferentes tipos de estratégia de marketing normais, né, junto com a pool. Então, para que você consiga gerar uma explosão aí de pessoas utilizando. E é interessante que quando você começa, eu acredito que essa parte que você está falando, do dilema do ovo da galinha, é a parte mais difícil que tem de uma plataforma, né? Uhum. Mas uma vez que você faz girar a engrenagem pela primeira vez, aí você consegue ter o efeito em rede em seguida, e aí o negócio fica bom. Mas o duro é dar essa primeira volta mesmo do ovo da galinha. Exatamente. E até você falou assim da primeira vez, né? Já conecta aqui com a estratégia do micromercado, né? Que é bem interessante que acho que o mais interessante é que todas as estratégias aqui, se alguém já leu esse capítulo, no capítulo 5 ou não, quando for ler, quando você vai ver lá, basicamente, para quase todas, ela utiliza a mesma startup, né? Ou quase os mesmos exemplos. Tipo, o PayPal está praticamente em todas, porque o PayPal utilizou praticamente todas, ou porque a estratégia que ele adotou, ele se enquadra em mais de uma dessas estratégias, né? Então, a estratégia do micromercado, basicamente, o PayPal também utilizou a do micromercado, né? Por quê? Porque buscou um mercado menor. Qual era o mercado? O mercado lá de pagamento dos leilões, né? Do eBay. Então, e aí até o próprio livro vai comentando no livro que o interessante é utilizar mais de uma estratégia dessas, não só apenas uma, porque para cada mercado, para cada negócio, para cada tipo de plataforma, algo vai funcionar, outro não. Então, o interessante é utilizar mais de uma, né? Então, aqui, justamente, uma dos exemplos, tanto o eBay, o PayPal, tem o próprio Facebook, que já comentamos uma outra estratégia, mas entra aqui do micromercado também, focou no mercado dos estudantes, então não tinha todas as funcionalidades que a gente tem hoje, era só para os estudantes, especificamente, uma solução para eles. E aí, depois que ele conseguiu alcançar o micromercado todo, ter uma boa rede dentro daquele micromercado, aí ele começa a expandir, né? Então, uma estratégia muito importante. Agora eu vou falar uma estratégia, tipo, essa aqui, basicamente, é uma coisa que eu achei muito interessante, que é o crescimento viral, que é basicamente o que faz as empresas crescerem de forma muito, muito rápida, né? São 4 coisas muito importantes que precisam levar em conta, porque para se desenvolver um crescimento viral, né, uma estratégia de crescimento viral. Então, basicamente é você levar um usuário a atrair outro usuário. Esse é o crescimento viral, né? Você faz um usuário atrair outro usuário. Muitas empresas utilizam a questão de pagar, né? Eu te pago um valor e a pessoa vai lá e utiliza, e se ela divulga para outras pessoas, ela tem ali um dinheiro ali dentro. Só que o que o livro vem comentando, o melhor é você fazer isso com que a melhor forma de utilizar essa estratégia é quando esse sistema de rede acontece automaticamente, sem você precisar investir ou sem precisar que a pessoa saia do seu sistema de uso da plataforma, e ela tenha que fazer uma outra atividade separada para comunicar e divulgar, né? Como seria ali eu pegar e falar assim que vou dar um prêmio, uma divulgação, um benefício para aquelas pessoas que divulgarem o meu serviço aqui, o nosso serviço lá de
de conexão ali com os lugares, né, que esqueci o nome agora, os lugares de atração turísticas, né? Então eu posso falar, divulga isso para as pessoas e você ganha um prêmio. Só que a pessoa vai utilizar ali, depois ela vai pegar na internet e vai divulgar. Então são duas atividades separadas, né? Então o que eles indicam? Que essas atividades de rede sejam um fluxo, tenham um fluxo muito simples e direto em passar por emissor, a unidade de valor, a rede externa e o receptor, e aí o receptor ele vira emissor e assim por diante. Então tem que ser um fluxo contínuo e simples. Então, um exemplo que ele dá dessa questão é justamente na natureza, né, enfermidades e como se espalham as enfermidades no mundo, né? Você tem um emissor, que é o hospedeiro, né, que está infectado ali, e ele espalha o germe, né, que vamos chamar, unidade de valor, né? E basicamente ele espalha isso, talvez ali por contato, pelo ar, que pode ser ali a rede externa, e uma pessoa ou outra pessoa acaba recebendo, né? E aí o que acontece? Se é feito contágio, o que acontece é que cria o rede viral de vírus, né? Viral. E aí muitas pessoas começam a pegar. A gente tem esse exemplo justamente aí com esse vírus que a gente está passando agora nesse momento. Que o crescimento é muito rápido e é muito difícil controlar. Então a ideia é criar esse mesmo mecanismo. Então, por isso tem o emissor, a unidade de valor, a rede externa e o receptor. Então, o emissor basicamente é o usuário. Vou dar um exemplo aqui do usuário do Instagram, né? Como o Instagram começou. O Instagram, ele era uma ferramenta de edição de foto, né? As pessoas editavam suas fotos pelo Instagram. E aí, então, o emissor é a pessoa que tirou uma foto e quer editar. Foi lá, tirou uma foto e está editando ali. Ela é o emissor. Qual é a unidade de valor? A unidade de valor é a foto da pessoa, né? Então, a pessoa acaba de compartilhar a foto, né, que tirou, ela fez a edição. A unidade de valor, no caso ali, é justamente a foto que o usuário compartilha com os amigos e que participam ali do Instagram ou participam no Facebook. A rede externa é justamente o Facebook. Então, o que você fazia? Você editava e aí você já tinha a função rápida de compartilhar no Facebook. Quem não queria isso? Acabou de editar uma foto, ficou bonita, e você quer compartilhar com as pessoas, com os amigos. Então, é um fluxo muito simples e fácil de acontecer. Então, as pessoas já querem compartilhar. Isso já é normal. Então ali na rede é justamente ali o Facebook. E aí o receptor são as pessoas, os colegas, os usuários do Facebook, que olhavam as fotos muito bem editadas, bonitas, e falavam assim, não, peraí, eu quero também editar minhas fotos. E aí eles iam até o Instagram para começar a editar as fotos deles, né? Então, muito simples. O Instagram não precisava pagar exatamente alguma coisa para que eles divulgassem. Basicamente, a própria utilização da plataforma e era uma forma de gerar rede. Então, essa é a melhor estratégia de crescimento viral. É fazer com que a forma como o usuário utiliza a plataforma gere esse crescimento viral, né? Que as pessoas tenham contato. Então, basicamente, né, se a gente for utilizar ali se a gente quer criar uma estratégia dessa, basicamente tem que usar isso. Então, o emissor, ele tem que ser justamente a pessoa ali dentro, de interna, e não pode gerar, justo como eu falei, não pode gerar essa questão de sair, né? Porque se você tiver que sair da plataforma para você pegar a foto e depois publicar lá no Facebook, né? No caso, as pessoas até queriam, mas se tiver um outro exemplo aí de você ter que tirar uma foto e publicar na rede social, você dificulta o trabalho da pessoa. Então, algumas pessoas falam assim, não quero publicar não, já tenho essa foto, eu vou colocar aqui no meu mural de casa mesmo, que é esse o objetivo que
eu tinha, né? Ou que a pessoa tem. Um outro exemplo de rede que é bem conhecido, que é o próprio Dropbox, né? Que qual é a forma que ele criou essa rede? Basicamente, ele recebia por e-mail, né? Tanto os e-mails também fizeram isso, o próprio Hotmail fez isso. Então, toda vez que alguém enviava um e-mail para alguém, ela recebia ali embaixo uma mensagem, né? Ó, cria seu e-mail gratuito também. Faça parte dessa família, né? Então, aí as pessoas se interessavam porque, peraí, é gratuito, né? E aí eles iam lá e criavam seu e-mail também. E aí aumentava a sua rede. Então, isso aqui eu achei muito interessante, esses princípios básicos aqui de emissor, unidade de valor e rede externa e receptor, porque isso torna, se a gente pegar todas as estratégias que a gente conhece hoje, que fizeram o crescimento viral, hoje a gente divide elas, é isso que a gente vai encontrar. E se a gente quiser fazer um crescimento desse, a gente precisa ter essas 4 bases principais aí para o crescimento. E é basicamente isso, essa parte do livro ele traz para a gente. São esses 3 pontos principais, vou lembrar com vocês, que é justamente a questão da estratégia, que a melhor estratégia não é empurrar um serviço, não é empurrar uma solução, mas sim você atrair as pessoas, né? Então, essa é a melhor estratégia que você tem que utilizar para uma plataforma. A outra questão é justamente as 8 possibilidades ali que você tem de meios de você criar e você divulgar e lançar uma plataforma. E aí você tem essa estratégia de crescimento viral, né? Que você pode conectar junto com as 8, com uma das 8. Aí você faz uma conexão ali junto com elas, e aí você tem uma força muito maior para você expandir a plataforma. Então, basicamente, esse é a relação à questão de lançamento que o livro apresenta para a gente. Agora a gente vai ter a apresentação ali da parte de como ganhar o dinheiro, como manufaturar, né? Com a nossa querida amiga Leisiane. Bacana. Muito obrigado. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Pronto, Leisiane, agora é com você, hein? Acho que seu áudio está desligado, Leisiane. Agora voltou, né? Vocês estão vendo, gente? Deixa eu ver aqui. Sim, dá para ver. Ok, né? Bom, antes de eu começar a falar um pouco sobre o meu, eu até lembrei, esse assunto do Alex é bem bacana. Tem um autor chamado Turban, que ele tem um livro dele, eu acho que é sobre, eu não lembro o título bem, mas ele trabalha a gestão estratégica da tecnologia da informação. Aí ele trabalha as métricas estratégicas para você engajar, né, os usuários. Aí é bem interessante porque ele fala das operacionais, que todo mundo acha que, né, só números é o que importa, né, e depois ele vem adentrando na questão das estratégias, né, mais, que tem um retorno maior, é bem interessante. Então, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre monetização, né, a gente entender um pouco sobre lançamento, e o capítulo 6, ele é referente a esse contexto, né, de como ali captar o valor percebido. Então, vocês estão me ouvindo, né? Sim, todo mundo ouvindo. Okay. Então, o foco, né, do capítulo é como conseguir monetizar o modelo da plataforma, né? E logo no início, os autores, eles até trazem um exemplo, né, de uma startup que foi até um dos autores, o Marshall, né, para querer conselhos com relação ao gerar receita, né? E durante todo aquele processo, após eles explicarem a ideia e tudo mais, eles falaram, a gente não sabe se cobra dessa base de usuário, se cobra pelo acesso e tudo mais, e no final o autor disse, na realidade você não tem que cobrar de nenhum. Por quê? Porque, na realidade, esse momento de ingresso, né, ao ecossistema é um momento justamente de captar, né, usuários, de criar ali, né, aquela base de usuários. E a partir do momento que você
a partir do momento que construir uma base de usuários é o grande desafio, quando você cria obstáculos naquele momento, acaba sendo um erro. Então, esse é o momento justamente de focar nos efeitos em rede. Então, os efeitos em rede em si, eles vêm, eles já comentado inclusive na aula passada, né? Eles vêm tornar a plataforma um momento, né, um cenário ali que vão desencadear esses ciclos de feedback, vão se auto-reforçar e vão ali aumentar aquela base de usuários. Então, a partir do momento que isso ocorre, isso exige mínimos esforços e investimentos por parte do gestor do negócio. Por quê? Porque quanto mais produtores vão ter na plataforma, mais consumidores ali vão ser atraídos, e ali vai virando uma bola de neve, né? Mais produtores vão surgindo e vão aumentando ali a criação de valor. Então, esse momento de efeitos em rede, ele é um momento que ele deve, né, ser refletido nesse momento de ingresso ao ecossistema. Então, a partir do momento que a gente pensa em gerar receita já de cara, a gente percebe o quê? Que qualquer tipo de tarifação aos usuários, né, vão provavelmente desencorajá-los ali a ingressarem na plataforma. Então, se a gente cobra pelo acesso, pode inibir a própria inserção, né, dos usuários ali para querer baixar o aplicativo ou acessar a plataforma web em si. Se a gente cobra pelo uso, vai dificultar aí a questão da assiduidade, né, da participação do usuário, né, o engajamento dele na própria plataforma. Já se a gente cobra pela produção, vai justamente prejudicar a criação de valor, né, e automaticamente vai, né, prejudicar também a questão dos consumidores, né, da atuação dos consumidores ali para aquela criação de valor. E se a gente cobra pelo consumo, né, vai justamente reduzir a base dos consumidores, que automaticamente vai prejudicar, né, a inserção dos produtores. Então, com base nisso, né, a gente percebe que o foco da monetização, a gente até reformula aquele questionamento de que como conseguir monetizar seu modelo de plataforma, ele deve ser voltado à questão de não prejudicar os efeitos em rede. Então, é a gente tentar monetizar, tentar capturar aquele valor que foi percebido, sem prejudicar ali, né, todo aquela, como é que eu posso dizer, a organicidade ali da plataforma. Então, alguns pesquisadores, né, os autores até apontam no capítulo, que alguns pesquisadores, eles falam a questão da gratuidade, né? Só que quando a gente vê a gratuidade a longo prazo, isso pode prejudicar a própria manutenção, né, da plataforma em si, como também a questão de melhorar o valor, né, que ela está oferecendo. Então, os autores apontam assim, mecanismos que as empresas podem fazer para justamente trabalhar a gratuidade, né, de forma tanto parcial quanto subsidiária. Aí tem aqui os exemplos que eu trouxe. O primeiro é a Epson, né? A Epson, os autores até citam a Gillette em si e falam na questão das impressoras. E a Epson eu acho bem interessante o exemplo, porque como é que ela faz, né? Ela trabalha com um mecanismo, né, parcialmente grátis, que até quando a gente vai ver no livro do Osterwalder, né, o do Business Model Canvas, ele se assemelha muito à questão do whisky anzol. Então, ela oferece à impressora, né, a um preço acessível, e em troca disso, a monetização dela está muito focada na questão de tintas, dos cartuchos em si. E eu trouxe a Epson, que é bem interessante o exemplo dela, porque na época que ela lançou a impressora L355, que era justamente com as tintas já, não era mais cartuchos, o que aconteceu? O suporte, né, dali das tintas, era fácil você colocar qualquer tinta. E isso impulsionou um mercado, como é que eu posso dizer, eu acho que clandestino, de tintas que não seriam as originais da Epson. Então, a partir do momento que eles perceberam, né, esse problema, as próximas, né, impressoras que eles lançaram, as mais atuais, eu não sei se é a L8, não lembro a configuração, eu sei da L355 porque eu cheguei a comprar e era muito bacana, né, porque a gente só colocava a tinta lá, estava ok. Aí o que acontece? Eles lançaram um novo modelo, que o novo modelo, o encaixe de você colocar a tinta, ele tem que ser com a própria garrafinha da tinta da Epson, ou seja, você não consegue colocar mais tinta com outros suportes. Tanto que quem compra, né, tem que guardar lá, isso é uma forma de estimular eles, né, a comprar as tintas originais da Epson, né. Enfim, esse modelo parcialmente grátis, a gente tem também a Nescafé, né, que elas lançaram as cafeteiras, e a monetização vai ali, né, para os
as cápsulas, né, que é a maior comercialização. Então, esse é um tipo de modelo parcialmente grátis. O outro, a gente tem o Dropbox, que ele já traz a questão mais freemium, né, ou seja, ele disponibiliza um pacote ali básico de serviços, e caso o usuário ele queira complementar, né, ele queira adquirir mais funcionalidades e tudo mais, aí, né, o usuário vai pagar por esse benefício, né. E a gente tem aí o Spotify, que ele já traz uma questão do grátis subsidiado. O que é isso, né? Ele tem uma base de usuários que é gratuita, e, por outro lado, eles cobram, né, de outra base, né, eles cobram o preço cheio de outra base. A grande complexidade nessa questão do subsidiado é fazer com que o valor, né, da base gratuita, ele seja percebido pela base que você está cobrando, ou seja, estimule ali, né, realmente, porque senão não vai valer a pena para aquela base que você está cobrando, pagar por esse preço, né, de um valor que ele não está sendo percebido. Então, com base nisso, né, a gente chega à conclusão que o quê? Que o foco das plataformas de negócio, né, é projetar e construir a tecnologia. Certo, só que ao invés de já colocar a tecnologia e cobrar por essa taxa, o intuito é o quê? É justamente fazer com que os usuários construam ali o efeito em rede, né, vão aderirem ao negócio, e só então você pode monetizar, né, e essa monetização ela vai vir muito a partir da cobrança do valor que está sendo percebido pelos usuários. Então, os autores, eles apontam 4 maneiras desse valor percebido, né, pode ser pelo acesso à criação de valor, o acesso ao mercado, a ferramentas e a curadoria. Então, quando a gente pensa na criação de valor, vai muito foco ali por consumidores, então é o acesso ao valor criado na plataforma. Aí, como exemplo, sei lá, Netflix, a gente paga para ter acesso ali àquele valor que está sendo criado, ok. Quando a gente vai para o acesso ao mercado, a gente já vê aí a questão por produtores e fornecedores terceirizados. O que é isso? O foco da plataforma é justamente disponibilizar a esses produtores e fornecedores terceirizados o acesso à comunidade ao mercado. Então, vamos pensar, por exemplo, a Airbnb. Então, ela une ali, né, os fornecedores, as pessoas que vão disponibilizar suas residências, né, apartamento, enfim, para aluguel. Em troca disso, tem ali no aplicativo aquela base de usuários. Então, é justamente você permitir a esses fornecedores terceirizados, né, o acesso ali àquela comunidade, àquele mercado. Já com relação às ferramentas, a gente tem aí a questão por consumidores e produtores. E essa questão das ferramentas, ela vai estar focada no acesso a serviços mais complementares, a ferramentas mais complementares que vão facilitar a interação. Então, o autor até traz como exemplo a questão do YouTube, né? Ou seja, o YouTube, ele fornece um espaço ali para as pessoas que queiram, por exemplo, ingressar na música. Então, no lugar de uma pessoa criar um estúdio, né, gastar dinheiro com CDs, com gravação e tal, ele pode acessar o YouTube ali e disponibilizar as ferramentas para oferecer seu serviço, né? E o outro ponto é a questão da curadoria, né? Vai entrar aí por consumidores e produtores, né? E o foco da curadoria, ela vai ser justamente no acesso a esses mecanismos de curadoria, né? E a ideia em si é aumentar a qualidade das interações. A gente vai ver mais na frente, porque com mais detalhes, essas 4 maneiras de valor percebido, porque elas vão influenciar justamente nas cobranças, né, nas maneiras de cobrar. E um exemplo que eu acho bem interessante de curadoria, né, só para dar uma apanhada geral do valor percebido, é do Uber, né, apesar deles não cobrarem em si, não monetizarem através dessa ferramenta, mas é bem interessante porque o que é que o Uber faz, né, aquela classificação que a gente tem, né, nossa, né, tem a nossa classificação e tem a classificação do motorista. Então, geralmente, eles cruzam, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma classificação alta, né, sei lá, 9.2, possivelmente eu só vou conseguir os motoristas, né, que tem uma classificação boa também. Já, por outro lado, se você tem uma classificação baixa, possivelmente você só vai, né, conseguir motoristas com esse tipo de classificação. Então, eles trazem essa questão a ideia da curadoria, unir justamente com os consumidores certos, com os produtores, né, os fornecedores, né, tentar ali aumentar a qualidade dessas interações. Então, um ponto bem crucial, né, quando a gente fala nessa questão de construir essa base de usuários, está justamente no quantitativo, porque
às vezes as pessoas pensam, ok, então quanto mais a gente tem uma plataforma com usuários, mais ela vai ser promissora, né, mais ela vai, né, escalar e ter resultados promissores. Na realidade, não, né? Os autores, eles falam, né, que os números não baixam. Eles até trazem como exemplos os eventos, eu acho, né, com uma plataforma que inicialmente tinha um grande número de usuários, só que eles não conseguiram, né, monetizar, e acabou que a plataforma foi vendida e tudo mais. E eles trazem outra plataforma, outro exemplo que é bem interessante, a Mirap, eu acho, que é uma plataforma eu acho, não, certeza, é uma plataforma para produzir reuniões. E o que foi que aconteceu? Eles perceberam, né, que através a plataforma ela tinha uma base de usuários ok, estava interessante, né, estavam utilizando, até então estava gratuito, e o dilema era justamente monetizar. E acabou que eles tentaram monetizar de várias formas, não conseguiram. E a partir de um ruído percebido, de um problema, eles identificaram que muitas das reuniões que estavam ocorrendo, elas não estavam sendo produtivas, né? Estava tendo um problema ali com os organizadores. Então, a partir disso, eles resolveram cobrar pelos organizadores, né? E acabou que houveram especulações que a plataforma não ia acabar, né, depois dessa cobrança, e na realidade não. A plataforma ela teve uma redução do número de usuários, mas por outro lado, né, aumentou ali a qualidade daquelas interações. Então, quando a gente fala que os números não bastam, é justamente a gente refletir que às vezes não adianta a gente ter um grande número se o valor nele não está sendo percebido, né? Ele não há produtividade ali na plataforma, não está tendo qualidade ali dentro daquela plataforma. Então, os efeitos de rede medido apenas por números, eles não vão refletir necessariamente, né, o valor monetário da plataforma. Então, essas interações facilitadas, elas devem ter, né, uma quantia significativa de valor sem prejudicar esses efeitos em rede. Então, quando isso não acontece, na realidade a monetização não pode ser viável, ou seja, se o valor não está sendo percebido, você não vai ter como captar aquele valor. Então, a partir disso, a gente percebe, né, que o objetivo em si não é apenas aumentar ali o número daqueles usuários, né, e aumentar ali os participantes e interações. Na realidade, a gente precisa entender que o objetivo, ele vai ser em a gente identificar aquilo que tem que ser, né, produzido, aquilo que tem que ser engajado, e identificar o que não é. Então, desencorajar, né, as interações indesejáveis e encorajar as interações desejáveis. Então, a gente unir aquela quantidade de usuários da nossa plataforma, se atentar a isso, né, em aumentar, em construir uma base, aumentar a criação de valor, só que dentro de uma lógica de qualidade, ok? Então, com base nisso, né, os autores, eles vão apontar 4 maneiras de monetizar uma plataforma. A gente tem aí a taxa por transação, por acesso, a cobrança pelo acesso incrementado e a cobrança por curadoria. Essas 4 maneiras de monetizar, ela está muito voltada justamente para aquelas 4 maneiras de valor percebido. Por isso que, né, aqui a gente vai adentrar mais a essas 4 formas de monetizar e vocês vão remeter muito àqueles valores percebidos, né, que eu já falei anteriormente. Então, o que é a taxa de transação? O autor já vai identificando, né, que é uma das melhores formas de monetizar a plataforma sem prejudicar os efeitos de rede. Por quê? É uma taxa que ela só vai ser cobrada a partir do momento que fecha o contrato ali, que o serviço, que ocorre a transação do serviço. Então, a cobrança, ela só, né, você só vai captar ali o valor a partir do momento que a transação de fato acontece. Então, por isso que ela acaba estimulando mais o número de usuários, porque eu posso baixar a plataforma, o aplicativo, né, eu posso ter acesso à plataforma, e na realidade a cobrança só vai ser feita se realmente, né, eu usufruir, né, concluir algo. Então, qual o desafio com relação à taxa de transação? É justamente capturar as interações, né, por elas facilitadas. O que é isso, né? Eu trouxe o exemplo aí do Uber, porque o que acontece? Vamos supor que a gente faça determinada, né, chame o Uber, né, e solicite através do aplicativo. E, de repente, ao determinado usuário cria uma ligação com aquele Uber, aquele Uber, né, aquele motorista, e naquele momento ele pode, né, fazer ali as rotas
ter a iniciativa de repente, fazer as rotas sem chamar pelo aplicativo. Então, essa interação, quando ela é muito facilitada, ela pode ter esse ruído, né? Ela pode ter esse problema para a plataforma, porque acaba que a plataforma ela não vai estar sendo, né, não vai estar adquirindo ali seu valor, não vai estar capturando seu valor. Então, a plataforma em si, ela tem que agir estrategicamente com relação a isso, né, e estender o seu papel facilitador dessa interação, de modo ou a inibir um pouco essa interação, como o autor ele até cita a questão do Airbnb, o que é que o Airbnb faz para reduzir um pouco essa interação. Ele disponibiliza no aplicativo, né, todas as informações necessárias para que o usuário ele possa ali adquirir, né, fazer a solicitação. Então, para justamente impedir um pouco essa interação com o fornecedor. Mas caso, né, você não possa impedir isso, o que é que você pode fazer? Incluir mais atividades para criar valor. Então, observar ali o que pode fazer com que essa interação exista e você pode capturar mais valor, né, de outras formas. A cobrança pelo acesso, né, ela já vai incluir ali um fornecedor terceirizado, um produtor. O que é isso, né? É justamente você ter acesso, eu enquanto produtora, sei lá, presto consultoria às empresas de gestão. Então, de repente, tem uma plataforma que ela tem muitas micro e pequenas empresas. De repente, é meu público-alvo. Então, me inserir naquela plataforma, ela vai fazer com que eu tenha acesso àquele público-alvo. Então, a ideia aqui do cobrar pelo acesso é cobrar os produtores, né, em si, pelo acesso à comunidade de usuários que se uniam, né, à plataforma, não necessariamente para interagir com esses produtores, ou seja, não necessariamente aqueles usuários vão estar lá naquela plataforma, o intuito deles é buscar consultorias de gestão, mas na realidade tem o meu público-alvo ali. Então, eles estão ali por motivos diversos e acaba que une o útil ao agradável, né? Então, cobrar pelo acesso é bem nesse sentido. Então, qual o grande foco? Ele só vai ser eficiente, né? O grande desafio, ele só vai ser eficiente se os conteúdos adicionados, ele aumentar o valor da plataforma para usuários, porque senão vai ficar a plataforma ela vai ficar poluída. Digamos, eu estou lá usando a plataforma enquanto usuário e de repente me chega interações com produtores que não tem muito a ver com o que eu quero, né? Então, eles até dão como exemplo, né, o LinkedIn, que ele une ali, né, uma rede social profissional que ele acaba, ao mesmo tempo que ele traz esses produtores, né, que são os recrutadores das empresas, para fazer parte ali daquela comunidade, ao mesmo tempo eles estimulam os usuários a melhorarem seu currículo, a atualizarem para ali se candidatarem às vagas, né, as possíveis vagas que surgem. Então, a cobrança pelo acesso, ela vai muito nessa questão de você unir produtores aos usuários, mas produtores que tenham a ver, né, que harmonizam ali dentro daquela plataforma. O outro serviço, a outra forma de cobrança, né, é a cobrança pelo acesso incrementado. Aí ela já vai, digamos que ela já venha no estágio que a plataforma ela já tem um grande número de usuários. O que acontece? Vamos continuar lá o exemplo da consultoria, né? Eu estou dentro daquela plataforma e tem várias consultorias também, né, dentro daquela plataforma. Então, eu quero me destacar, quero que os usuários, eles vejam minha empresa com mais frequência. Então, a ideia dessa cobrança é justamente a plataforma ela ofertar ferramentas que vão permitir esse produtor se destacar, né, ser notado em si. Então, como, né, pode fazer isso? As mensagens podem ser direcionadas, né, apresentações mais atraentes, né, interações com usuários, né, de forma mais de destaque, digamos assim, né. Isso aí a gente vê no nosso dia a dia, né, o tempo todo chega, né, principalmente no Instagram, sei lá, as redes sociais, a gente vê muito, às vezes, propagandas de empresas, algumas delas não têm muito sentido para a gente, né, tem um problema ali do algoritmo de vez em quando, mas acaba que sempre tem, de vez em quando, né, aparece essas empresas, né, esses produtores que têm ali acesso que ficam visíveis para a gente, né. Então, um grande exemplo disso, né, o Google AdWords, né, que ele traz justamente, destaca, né, ali a empresa, quando você busca, né, qualquer determinado produto, não necessariamente produto ou qualquer coisa, ele faz com que trabalhe aqueles algoritmos, né, e otimize ali
para que essas páginas que estão pagando, né, por esse valor, elas tenham mais visibilidade. Aí, durante a leitura nessa parte, uma coisa que me chamou a atenção foi com a questão do cuidado com os phishing, né, que são aqueles sites maliciosos que eles... O que acontece? Os cybercriminosos, né, eles estão trabalhando também com essas formas de algoritmo, para fazer com que você coloque lá sei lá, viagem tal, e de repente apareça lá um site da Gol, ou de qualquer companhia aérea, e como ele está logo, né, logo no início, você às vezes jura que é o site em si, o verdadeiro, e na realidade não é, às vezes é um site malicioso. Então, essa questão do algoritmo em si, dessa otimização, ela também é uma preocupação, né, para essas empresas que estão pagando, né. Eu acho que o Google está trabalhando nisso, né, em melhorar esse ruído, né, esse problema, porque acaba que você paga para ter uma visibilidade e, na realidade, acaba que um site malicioso vai lá, né, enfim. Outro cuidado, né, que os autores eles apontam é a questão com o conteúdo pago disfarçado. O que é isso? É justamente o usuário, né, ele percebe quando aquele conteúdo ele vai ser orgânico ou quando ele está sendo mais empurrado. Então, é justamente você fazer com que, né, você criar mecanismos para que essas propagandas, né, esses anúncios e tudo mais, ele tenha uma ligação, né, com o que eu procuro enquanto usuário, e não ser aquela coisa mais agressiva, né, de você só jogar para ficar aparecendo ali qualquer tipo de coisa. Então, realmente aparece às vezes, né, não são todos os anúncios que principalmente em redes sociais, que realmente tem uma ligação conosco, né, enquanto usuários. Na realidade, às vezes aparece uma coisa nada a ver. Então, a preocupação com essa cobrança pelo acesso incrementado é justamente com relação a esse conteúdo pago disfarçado, né, de conteúdo orgânico, né. E o outro ponto é a questão do acesso comum restringido. O que é isso, né? Até me lembrou a questão dar o exemplo, né, da rede social. Vamos supor que você segue determinada pessoa, né, determinado, sei lá, influencer, ou, enfim, qualquer pessoa que você quer seguir, e se essa pessoa ela não ficar produzindo muito conteúdo, o Instagram ele acaba que ele abafa muito, e você não fica visualizando, né, o conteúdo daquele produtor. Então, às vezes, esse acesso comum restringido, ele também é um problema, né, que pode prejudicar essa cobrança pelo acesso incrementado também, ok? E a última forma de cobrança, né, que eles trazem é a questão da cobrança por curadoria incrementada, né? Essa curadoria incrementada, ela vem justamente, né, a mesma pegada da cobrança as ferramentas incrementada, que é a questão de quando a plataforma ela já tem um número maior de usuários ali. Então, o que acontece? Essa curadoria, ela vem muito por parte do usuário. Então, é a dificuldade, né, de você encontrar um conteúdo de qualidade ali que você deseja ter acesso. Então, o grande volume, às vezes, de conteúdo acaba poluindo e você não encontrando realmente o conteúdo que você quer. Então, por isso, existem cobranças, né, por curadoria incrementada, que a plataforma ela faz com que realmente una ali os consumidores, né, certos às empresas certas. Então, consumidores e produtores que têm ali, né, uma conexão. Então, a partir desse momento que a gente vê um grande volume, às vezes até os próprios consumidores, eles vão estar dispostos a pagar, né, por ter ali um conteúdo mais de qualidade. Eu trouxe como exemplo aí a Amazon Prime, especificamente, né, quando a gente vai procurar algum produto em si, o que acontece? Aparecem vários, né, e a gente tem a opção lá de clicar, né, com a Amazon Prime, então isso facilita muito a questão do nosso acesso a produtos em si que vão estar, né, dentro daquela categoria que a gente faz parte, né. Aí outra questão de curadoria que é bem interessante também, a gente tem o Spotify, né, que quando a gente paga por ele, né, não como usuário gratuito, mas quando a gente paga por ele, eles trabalham muitas playlists ali, muitas músicas que tem a ver, e até acho que no final do ano,
não sei, que eu não tenho mais Spotify. No final do ano eles fazem tipo uma retrospectiva, né? E identificam ali artistas que você mais ouviu, os que faz um ranking, né, dos artistas que você mais gosta, o gênero musical que você mais gosta, enfim. Então, são formas aí de curadoria incrementada, né, que melhoram, né, a qualidade do uso do aplicativo, né, e não fica aquela coisa muito poluída. A partir disso, né, também os autores eles identificam quem deve ser cobrado, né. Então, 4 formas aí de cobrança, né, que eles citam. A primeira, a questão da cobrança de todos os usuários, geralmente ela não é muito feita pela plataforma, os autores, eles indicam justamente por essa questão desse momento inicial, né. Então, às vezes, quando você cobra de todos os usuários, isso pode inibir, né, a questão do efeito em rede dentro da plataforma. Então, por isso que ela não é tão cobrada, né, pela plataforma. O outro ponto é a questão da cobrança de um lado para subsidiar o outro. Saiu o exemplo do Spotify, por exemplo, né? Tem uma base que é gratuita e a outra base ali está sendo cobrada, sendo que a complexidade é justamente a gente entender, né, essa conexão ali do valor percebido, né, uma base gratuita estimular, né, a vinda da outra. O outro ponto é a cobrança da maioria para subsidiar as estrelas. Isso aí ele traz a questão da inserção, às vezes, de super usuários que vão estimular os demais. É um exemplo bem bacana que ele traz a questão dos shoppings, né? Que geralmente eles, quando eles vão ser lançados, eles procuram muito empresas de renome para justamente puxar as demais, né? Então, é uma forma aí de cobrança, né, da maioria, quando a gente pensa na questão dos usuários, né? O outro ponto é a cobrança de alguns para subsidiar usuários sensíveis a preço. O grande foco nessa questão dessa cobrança é justamente identificar que tipo de usuários são sensíveis a preço. Aí eu volto até o exemplo do Spotify também, que eles têm um preço melhor para universitários. Então, eles identificaram, né, que os universitários fazem parte, né, de um grupo que são ali sensíveis a preços, e a partir disso eles criaram, né, disponibilizaram, na realidade, né, uma forma de pagamento mais acessível, né, acho que na minha época, acho que no universitário, acho que eram uns R$7, e quando você vai ver o usuário normal, acho que era quase 30. Então tem ali, eles identificaram esses usuários sensíveis a preço, né, e cobraram ali, né, eu acho que a cobrança vem mais dos anunciantes e o próprio usuário em si, só que uma taxa menor. Então é bem interessante você identificar que tipo de usuários são sensíveis a preço nesse sentido. Bem, então, a partir disso, né, a partir que a gente tem essa noção das maneiras de monetizar, dos usuários que a gente, né, monetiza, a gente tem que se atentar a toda essa construção, essa transição do grátis ao pago. Então, o autor até fala, né, criar bases de usuários primeiro, monetizar depois. Então, o foco é justamente a gente tentar, né, construir essa base de usuários e logo após tentar monetizar. Então, a partir disso, né, como ele fala que esse modelo de monetização, ele é um percurso que é difícil, né, não é tão fácil assim, ele aponta 4, digamos assim, alertas, né, para os empreendedores, para justamente se atentarem à questão, né, de quando vão fazer essa transição do grátis ao pago. Então, o primeiro ponto, né, é evitar cobrar por aquilo que os usuários antes recebiam de graça. Então, é justamente, às vezes, trazer mais do mesmo. Se eu já uso isso aqui, né, nesse contexto, não tem sentido eu baixar a sua plataforma para, né, pagar por ela para uma coisa que eu já tinha ali gratuitamente. O segundo ponto é evitar reduzir o acesso ao valor que os usuários se habituaram a receber, ou seja, às vezes você disponibiliza e de repente você começa a limitar. Então, às vezes o usuário ele pode baixar a sua plataforma e após, né, essa limitação ele deixa ali, não vai usar mais, né? Então, prejudica ali a assiduidade da participação, justamente por causa dessa cobrança, né, que você fez com algo que ele já recebia, né, com o valor que ele já recebia. O outro ponto, né, que ele é bem crucial, quando fizer a transição do grátis ao pago, você tem que se esforçar em criar um valor adicional que justifique a cobrança, ou seja, é mostrar o porquê que você está sendo cobrado. Então, às vezes eu percebo que existem muitas plataformas que elas cobram algo
que na realidade não tem muito sentido, é melhor você usar gratuito. Então, a plataforma em si, ela deve demonstrar, né, a importância ali de você pagar por aquilo. E é bem interessante as estratégias, principalmente das plataformas de streaming, né, de vídeo, que elas trabalham com essa questão do grátis, né, 7 dias grátis, 1 mês grátis. Então, elas, a partir daquele momento que você se insere ali naquela plataforma, né, você começa a criar, perceber o valor, né, que ela está disponibilizando, e depois aí você começa a pagar. Então, é uma forma de transição que eu acho bem bacana, eu acho bem interessante. E o último, né, considerar a estratégia potencial de monetização quando você escolher, né, inicialmente já o projeto da plataforma. Então, não adianta você só decidir monetizar depois que a plataforma ela já está no mercado. A ideia é que você pense isso antes, né, pense nessa questão de não tentar monetizar sem prejudicar os efeitos e redes, né, escolher um mecanismo do parcialmente grátis, o subsidiado grátis, e tentar ali ver, né, diante dos usuários que você vai ter, quais são os que vão ser cobrados, quais os que não, né, como é que você vai fazer com que o valor seja percebido e que você possa capturar aquele valor. Então, é isso, gente. Obrigada. Bacana. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão aí? Parabenizar, né, a apresentação, né, o template aí, tudo, muito, muito bacana, muito legal. Muito bom. Muito bom, gente. Então, de parabéns. Então tá. Então vamos fazer uns 10 minutos de intervalo, às 10 horas a gente volta para acabar, para fazer os 2 últimos capítulos, tá? Combinado, pessoal. Então tá, até daqui a certo. pouquinho.